Ei, me fala uma coisa, será que Jesus teve amizade? Afinal de contas, quantos amigos ele teve? Ou, na verdade, ele fez ou não fez boas amizades? Você sabe o que significa a palavra amigo? Qual é a importância de nós termos amigos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do segundo trimestre de 2023, que tem como título A Família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 13 é a última aula da nossa série sobre família. Foi realmente uma série espetacular. Eu quero agradecer a você que me acompanhou nas 13 aulas, 12, 11, ou seja, não importa. Apenas uma aula, eu quero dizer o meu muito obrigado. Eu tenho certeza que essa série de videoaulas sobre família tenha impactado a sua vida. Tenha de alguma forma acrescentado, mudado a forma de você lidar com as pessoas, a forma de você conviver com as pessoas, porque isso que é importante. Além de você ensinar, você também é transformado por aquilo que você ouve, e quando você ouve, você é transformado, você manda essa mensagem para outras pessoas. E hoje chegamos na última lição, que é importantíssima, que tem como título Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Hoje nós vamos ver a amizade que Jesus tinha dentro de uma família. E que família era essa? A família de Marta e Maria. E tinha também lá o seu irmão Lázaro. Então nessa casa morava 3 pessoas: Lázaro, Marta e Maria. Ambos eram irmãos e ambos tinham uma amizade muito profunda com Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 38 até o verso de número 42. Depois a gente pula para o Evangelho de João, capítulo 11, do verso 5, e depois pulamos para o verso de número 11, e nós podemos fazer a leitura também de João, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 2, aonde também retrata a família de Betânia. Então, vamos analisar. Primeiro ponto que nós precisamos analisar: será que Jesus era uma pessoa sociável? Será que ele viveu isolado ou ele interagia com as pessoas? Tópico primeiro, a vida social de Jesus. Ponto 1. Jesus foi um ser social. Coloca isso na sua cabeça. Ele era Deus, ele era divino, mas ele era humano. E dentro da sua humanidade, ele viveu como humano. Ele se interagiu com outros seres humanos. Por exemplo, na casa dele, lá em Nazaré, ele era o mais velho de no mínimo 5 irmãos, contando com as meninas. Ele era o irmão mais velho. Então você consegue entender que ele teve que administrar, ele teve que ser um ser sociável. Fábio, por que ele teve que ser um ser sociável? Por algumas razões. Primeira razão, porque ele era humano. Todo ser humano precisa ser sociável. Outra ideia, porque ele foi sociável, Fábio? Para cumprir a sua missão. Se ele vivesse isolado, ele não cumpriria a sua missão com excelência. É por isso que ele precisou aprender a viver em sociedade. E a minha outra pergunta é: aonde nós aprendemos ser sociável? Anota essa, é dentro de casa. A casa é o primeiro lugar aonde você convive, aonde você torna um ser social. Ou seja, onde você interage com outras pessoas. É dentro de casa. E Jesus nasceu em uma família. Ele teve outros irmãos. Então ele não nasceu isolado. Ou seja, ele não viveu isolado. Dentro de casa ele já vivia com muitas
pessoas. E ele convivia também com a negligência dos seus irmãos, que eu já disse na última aula, que ele conviveu numa atmosférica messiânica. Ponto de número 2. Uma casa hospedeira. Então Jesus nasce e ele convive e ele se torna um ser sociável. Quando ele sai de casa com 30 anos de idade, ele começa a exercitar ainda mais isso que ele aprendeu dentro de casa, essa associação com outras pessoas. E nesse convívio, ele conheceu uma família muito especial, a família de Lázaro, que tinha 2 irmãs. E nessa casa, era uma casa apaixonada por quem? Por Jesus. A casa de Maria, a casa de Marta, a casa de Lázaro, a casa de ambos esses 3 irmãos, era uma família que desenvolveu uma amizade com Jesus. Anota isso que eu vou te dizer, é muito profundo. Quando nós lemos em João capítulo 12, verso 1 a 2, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi à cidade de Betânia e esteve na casa de Marta e Maria, e Lázaro estava com ele na mesa. Isso reflete uma grande verdade, que a amizade se constrói. Jesus foi 6 dias antes de ser crucificado. Por que ele foi na casa de Marta e Maria e Lázaro 6 dias antes? Aqui você precisa anotar algumas verdades. Primeira verdade que você precisa anotar é o seguinte, que antes de uma grande dor que Cristo sabia que ele ia passar, ele teve o cuidado de estar perto de pessoas que ele amava. Porque, às vezes, você não sabe a dor que você vai passar, mas estar conectado com pessoas te ajuda a superar momentos difíceis. Olha o que diz João, capítulo de número 11 e o verso de número 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer. Isso fala a história quando Lázaro estava morto. Marta e Maria mandou um recado para Jesus. E qual foi esse recado? O recado era o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Você consegue entender que no momento de dor, ela enfatiza uma intimidade? Uma outra coisa que você precisa anotar é o seguinte, que todas as vezes que passamos por dores, o que ressalta de nós, o que sai para fora é a intimidade. E se essa intimidade for de ódio, for de rancor, for de qualquer outra coisa ruim, é isso que vai aparecer. Mas quando elas estavam sofrendo, porque o seu irmão acabara de morrer, ela não salienta a discussão. Ela salienta aquilo que era mais íntimo entre Jesus e Lázaro, o que? Essa amizade fraternal. Ou seja, manda dizer para ele que aquele que ele ama está enfermo. Ou aquele que está, o meu irmão está enfermo, e é aquele a quem tu amas. Ou seja, revelava intimidade, revelava a proximidade que eles tinham. Uma outra verdade que eu aprendo, eu preciso ressaltar, que a amizade se constrói, não acontece do dia para a noite. Nas vésperas da sua morte, ele vai para essa casa, porque lá ele se sentia acolhido, lá ele se sentia bem. Então é no momentos de dores que revela a nossa intimidade. Quando Marta e Maria perdeu o seu irmão, quando ela manda avisar Jesus, ela ressalta a intimidade que ambos tinham, que era o quê? Um amor fraternal. Ponto terceiro, Jesus foi recebido por essa família. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo uma aula fenomenal aonde eu exalto a vida de Marta. Porque muitas pessoas criticam Marta. Então eu vou deixar aqui em cima, aqui embaixo, um card sobre uma aula espetacular que eu fiz alguns anos atrás, onde eu valorizo
a atitude de Marta. Então você assiste, vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, tá bom? Tópico segundo, frutos da amizade com Jesus. Ponto 1, a presença real do Filho de Deus. Querido, aqui eu preciso salientar uma verdade com vocês. Qual? Presta atenção, essa amizade que eles tinham, além de revelar uma amizade, eles tinham a presença real do Filho de Deus. Mas eu quero tirar essa presença real, mas eu quero focar no quê? O que eu quero focar com vocês aqui é o seguinte, que toda amizade precisa acrescentar alguma coisa. Ou seja, toda amizade precisa acrescentar alguma coisa na minha vida. Ou seja, amizade que não acrescenta, amizade que subtrai, não é amizade. Amizade que tira, amizade que cansa, amizade que você se esforça, amizade que desgasta, amizade que tira a sua paz, o seu sono, que tira a tua força, a tua esperança, amizade que te coloca em dúvida ou medo. Isso não é uma amizade saudável. É isso que eu queria salientar com vocês. Jesus estava na casa de Maria, mas estava ali o próprio Deus. Vocês conseguem entender que quando Maria estava com Jesus, quando Marta estava com Jesus, quando Lázaro estava com Jesus, alguma coisa acrescentava na vida deles? É esse o princípio que eu preciso entender e aplicar na minha vida. Toda amizade precisa acrescentar algo de valor na minha vida. Amizade que subtrai a minha força, o meu vigor, a minha paciência, ou seja, que desestabiliza eu por completo, não é uma amizade saudável. Ponto segundo, desenvolvimento espiritual. Então presta atenção, essa amizade, além de acrescentar, Fábio, por que ela acrescentou? Presta atenção, a Bíblia narra 3 encontros entre Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, essa família, a Bíblia narra 3 encontros. Nesses 3 encontros, desenvolveu espiritualmente, socialmente, humanamente, Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, essa casa foi impactada, essa família foi impactada pela amizade que eles tiveram com Cristo. Nesses 3 encontros, o que agregou na vida deles, Fábio? Anota aí, o primeiro encontro, Lucas capítulo 10, verso 39. No Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa dessa família em Betânia, o que Maria faz? Maria para tudo e ela vai sentar aos pés de Jesus. A primeira atitude dela foi aprender. Amizade que não aprende, amizade que não te evolui, não é amizade. Então, a primeira coisa que Maria fez foi parar tudo, sentar e ouvir o mestre. No segundo encontro que eles tiveram, está lá em João capítulo 11, verso 32, ela chorou as suas dores para ele. Você consegue entender que ela desenvolveu, se ela chorou para ele, porque ela confiava nele, ela sabia quem ele era, ela sabia que ele poderia resolver o problema dela. Ela confiava nele. Essa amizade trouxe confiabilidade, trouxe intimidade. Ou seja, a primeira pessoa que ela pensou para resolver o seu problema foi aquele amigo. E no terceiro encontro, está lá no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 1 e no verso 2, que quando Jesus chega pela última vez na sua casa, o que ela faz? Ela para tudo, ela joga um perfume nele e ela pega o seu cabelo e começa a enxugar os seus pés. Ou seja, eles se desenvolveram. Amizade que não desenvolve, amizade que não cresce, amizade que não te leva para um próximo nível, não é uma amizade saudável. Não é uma amizade que você deva ficar cultivando. Amizade que subtrai, não. Ou seja, eu não estou afirmando e não estou dizendo que você deve ser um aproveitador. Porque tem muitas pessoas que têm amizade por proveito, querendo tirar uma parte.
Ah, eu vou ser amigo do fulano, vou ser amiga da ciclana, porque na verdade ela tem dinheiro, porque ela pode me colocar naquele emprego, ela pode me apresentar para aquela pessoa, ela pode para isso, ela pode para aquilo. Pera aí, não é nesse sentido. Eu estou falando de desenvolvimento humano. É de você se tornar mais gente do que você já é hoje. É de você ser sociável, agradável, desenvolver as tuas qualidades, aquilo que a Bíblia diz para nós estarmos desenvolvendo. Então foi isso que nessa casa houve um desenvolvimento. Eles foram para um próximo nível, porque eles tinham uma amizade. Lembra sempre disso, amizade se constrói. Amizade é um longo relacionamento entre pessoas. Ponto terceiro, serviço concreto. Aqui eu quero exaltar quem? Marta. Eu sei que eu tenho uma aula especial sobre Marta, mas Marta, ela me encanta, porque Marta, ela era uma mulher hospitaleira. Ela era uma mulher que quando Jesus chegava, ela não parava. Ela ficava nas atividades. Presta atenção no que eu vou te dizer. Marta, ela queria que Cristo ficasse muito bem dentro da sua casa. Ela tinha a irmã dela, que era mais tranquila, mais sossegada, e dava mais atenção pessoal para ele. E ela era aquela mulher que cuidava dos mínimos detalhes. Por quê? Porque ela não queria que o mestre, o melhor amigo deles, da família, ficasse em um lugar bagunçado, ficasse em um lugar onde ele não ficava confortável. Então Marta era quem? Essa mulher hospitaleira. E aqui eu lembro da minha sogra, que já faleceu. Ou seja, alguém chegava em casa e ela não parava. Tinha um motorzinho nos pés dela e ela não parava, ela não sentava. Ela ficava sempre fazendo alguma coisa. Por quê? Porque ela queria que a pessoa se sentisse a melhor pessoa possível dentro da sua própria casa. Tópico terceiro, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Ponto 1, uma história de amor. Querido, presta atenção. Primeiro ponto que você precisa entender aqui é o seguinte, que amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Você decide amar. Você não ama por sentimento. Você não ama porque você sente. Você precisa levantar e pensar, eu vou decidir amar. Então o primeiro ponto que você precisa entender, que amor não é meramente um sentimento, é uma decisão que você precisa tomar. Porque você não deixa de amar, você decide amar. E quando você decide amar alguém ou alguma coisa, pode passar o que for, pode passar o tempo que for, você decidiu amar, então você vai continuar amando. Então é isso que vocês precisam entender. Uma outra lição que eu tiro desse ponto é o seguinte, sabe como que você vence o diabo dentro da sua casa? Quando as coisas não estão dando certo, tudo está dando errado, briga, discórdia, como que você vence o diabo dentro da sua casa? Orando? Não. Amando. Vale lembrar que na hora da raiva, na hora da discórdia, você quer falar mais alto. A sua razão tem que impor. E você precisa entender uma coisa que eu aprendi. Você quer ter razão ou ser feliz? Porque às vezes ser feliz não é ser bobo. Mas você precisa ponderar isso daí. Então, se amor não é meramente não é um sentimento, é uma decisão, então o diabo dentro da sua casa, você manda ele fora amando. Lembra, amar é uma decisão, não é meramente um sentimento. Ponto 2, compreender o outro. Aqui está um grande problema dentro da nossa própria casa. Porque como que eu vou conviver com um outro que pensa diferente de mim dentro de casa? Aqui eu preciso usar um velho adágio do meu velho pai. Ou seja, você precisa dar o braço a torcer. O problema é que às vezes dentro da nossa amizade ou dentro do convívio de casa, nós queremos que o outro seja eu. Ou seja, eu tenho uma expectativa, eu tenho um gênero, eu tenho um jeito de ser. Mas o meu filho não tem, a minha filha não tem, a minha esposa não tem. Eles são seres diferentes de mim. Então eu não posso que eles sejam igual a mim. E nem eles podem desejar que eu seja igual a eles.
O que precisa ter aí? Uma compreensão. É por isso que a Bíblia sempre vai nos afirmar que eu preciso suportar a carga um dos outros. Eu preciso olhar para o outro como se ele fosse superior a mim. Então, como que eu conservo uma amizade? Como que eu mantenho uma amizade saudável, uma amizade limpa, dentro de casa ou fora de casa, compreendendo as diferenças. Aprenda a respeitar que o outro não é igual a você. Porque às vezes você acha que o seu jeito de ser é o jeito mais correto. E o outro vai pensar que o jeito dele é o mais correto. Se você entender que você é você e você precisa entender, respeitar os limites do outro e o outro respeitar os seus limites, nós vamos viver numa harmonia. Nós vamos viver num desenvolvimento. Eu evoluo e o outro evolui. Mas quando eu entendo que eu sou dono da razão, que eu sei de tudo e que apenas a minha ideia e o meu estilo deve prevalecer, aí vai ter uma briga muito complicada de desfazer dentro de casa, porque olha essa família. Marta era elétrica, Maria, uma mulher tranquila. Embora a Bíblia não deixa claro como que era o seu irmão Lázaro, mas tudo nos leva a crer que eram três jeitos diferentes de conviver. Marta elétrica, Maria mais serena. Mas ambos precisou aprender a conviver dentro de casa. Ponto terceiro, ponderar quanto aos cuidados da vida. Aqui vale salientar que Cristo realmente ele chama a atenção de Marta. Ele falou para Marta, Marta, dá uma parada, pondera aí, calcula aí. Você está muito ativa com as coisas dessa vida. Presta atenção que Cristo estava dizendo para Marta. Ele não estava desvalorizando a atividade de Marta. Ele não estava dizendo para Marta, Marta, para de fazer isso. O que ele estava dizendo para ela é o seguinte, Marta, equilíbrio. Ou seja, tenha equilíbrio entre a vida social e a vida religiosa. Se você olhar somente para um lado, o outro lado vai ficar descompensado. E você sabe o que é prosperidade na Bíblia? É equilíbrio da sua existência. É quando as finanças vão bem, mas o espiritual vai bem, quando a família vai bem. Ou seja, se um estiver melhor do que o outro, vai ter um descompensamento. Vai ter um descompensamento. E o que acontece? Vai estar desequilibrado. Ou seja, para eu ter uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida digna, eu preciso equilibrar a minha vida. Então Cristo não estava dizendo para Marta para ela parar da sua atividade. Estava simplesmente orientando ela a ponderar, a equilibrar a sua vida. Porque se ela tiver uma vida equilibrada, ela vai desenvolver muito mais o seu relacionamento interpessoal e o seu relacionamento espiritual. Ponderar aqui é essencial. Por quê? Por exemplo, trabalho secular e igreja, ou vida espiritual. Eu preciso ponderar. E aqui nos Estados Unidos nós trabalhamos demais. Você não tem ideia o quanto nós trabalhamos aqui. Eu já cheguei a trabalhar aqui, meu Deus do céu, ou seja, nós trabalhamos aqui 12, 13, 14 horas por dia. Mas eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu não posso focar apenas no dinheiro e esquecer o lado espiritual. Então a ideia aqui é equilíbrio. Pondera a sua vida. Faça uma análise nas áreas da sua vida, familiar, emocional, financeira, espiritual, social. Dá uma nota de 0 a 10. Vê o que está em desequilíbrio e equilibra. Para quê? Para que você possa viver uma vida feliz e saudável. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.